Você sabia que o planeta Terra possui, em sua extensão territorial, quase 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 70,7% são oceanos e os outros 29,3% são continentes? E hoje eu vou falar um pouco sobre o maior continente do mundo, a Ásia. Sua área é de quase 45 milhões de quilômetros quadrados, que equivale a mais ou menos 30% de toda a área imersa do planeta. Para você ter uma noção, a sua extensão é 5 vezes maior que a da Oceania e 4 vezes maior que a da Europa. Ela está localizada no hemisfério oriental e é banhada pelos oceanos Pacífico, Índico e Glacial Ártico. O continente pode ser regionalizado em Oriente Médio, Extremo Oriente, Sudeste da Ásia, Ásia Central, Ásia Setentrional e Ásia Meridional. Na Ásia estão localizados os pontos mais altos e mais baixos da Terra, sendo o mais alto o Monte Everest, localizado na Cordilheira do Himalaia, com cerca de 8.848 metros de altitude, sendo o mais baixo o Mar Morto, com cerca de 424 metros abaixo do nível do mar. A costa do Mar Morto é sim o lugar mais baixo do mundo. O maior e mais elevado planalto do planeta também está na Ásia. É o Planalto do Tibete. Ele possui uma altitude média de 4.000 metros e ocupa cerca de 2.500 km² de área. Ela foi formada a partir da convergência de placas tectônicas, a euroasiática e a hindu-australiana. A maior floresta em área do mundo está na Ásia. É a chamada Taiga Russa. Em grandes clássicos da Disney, como Bambi ou O Irmão Urso, podemos ver as histórias de drama e aventura de personagens contadas nos biomas de taiga e tundra. Considerada como o maior bioma terrestre do mundo, a Taiga Russa, ou Floresta de Coníferas, cobre países como o norte da Rússia, o Canadá, o Alasca e a Escandinávia. A taiga cobre mais ou menos 17% da Terra, considerada a segunda maior floresta do mundo. No continente asiático, ocorrem climas quentes e úmidos, assim favorecendo formações florestais. Climas quentes e secos estão relacionados à vegetação desértica e estepes. Já o clima frio e muito frio estão relacionados à vegetação de montanha, taiga e tundra. O clima na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático é dominado pelas monções. São massas de ar tropical que mudam de acordo com o verão e o inverno. De acordo com esses mapas publicados em 2014, podemos observar como funcionam as monções. Em julho, a umidade dos oceanos Pacífico e Índico se dirigem ao continente, causando assim precipitações e alagamentos em grandes cidades. E já em novembro, com a chegada do inverno, os ventos e a massa de ar tropical se dirigem aos oceanos. Como falar da Ásia e não falar de população? Sua população atual é de 4,6 bilhões de habitantes, que equivale a mais ou menos 60% da população do mundo. Isso quer dizer que mais da metade da população do planeta está na Ásia. Isso é possível porque dentre os 10 países mais populosos do mundo, 7 são asiáticos. Dentre eles estão China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Japão e Rússia. A Ásia tem uma grande diversidade de religiões. As chamadas grandes religiões surgiram no continente asiático e se espalharam para a Europa, África e depois para a América e Oceania. O cristianismo, fundado por volta do ano 30, no Oriente Médio. O animismo, conjunto de rituais antigos ligados ao culto à natureza e às suas manifestações. O hinduísmo, terceira religião do mundo em número de adeptos, e foi fundado há cerca de 6.000 anos. O budismo,
Surgiu na Índia, por volta do ano 523 a.C., e prega o desapego aos bens materiais. O islamismo baseia-se nas revelações de Alá feitas ao profeta Maomé, e o judaísmo, fundado no ano de 1800 a.C., no Oriente Médio, e é a mais antiga religião monoteísta. Visando aumentar a integração político-econômica e a participação no comércio continental e internacional, os países asiáticos têm se agrupado em organismos de integração política e econômica. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN, surgiu em 1967, com sede em Jakarta, Indonésia. A organização conta com 10 países membros e é uma área de livre comércio, além de coordenar programas de cooperação entre os países membros nas áreas de agricultura, indústria, energia, transporte, entre outros. A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ou APEC, bloco econômico fundado em 1989, reúne países da América, Ásia e Oceania. Com sede em Singapura, é constituída por 21 países membros. Seu objetivo é a redução de tarifas alfandegárias entre os países membros, formando uma área de livre comércio. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, foi criada em 1960, com o objetivo de unificar as políticas de produção e oferta do petróleo entre os países membros e, assim, controlar preços de venda do produto no mercado mundial. Com sede em Viena, Áustria, é constituída por 14 países exportadores de petróleo de diferentes continentes. Mais de 80% das reservas mundiais comprovadas de petróleo estão situadas nos territórios dos países membros da OPEP, e 65% delas estão localizadas no Oriente Médio. Das 3 maiores economias do mundo, 2 são asiáticas, o Japão e a China. E dentre os 10 maiores portos do mundo, 8 são asiáticos. O grande segredo para esta economia está na mão de obra disponível e barata, grandes investimentos em educação, desenvolvimento científico e de novas tecnologias. O Oriente Médio está localizado no sudoeste do continente asiático, entre a Europa e a África. Possui uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 362 milhões de habitantes em 2017, e 17 países, sendo o Irã e Turquia os mais populosos. O idioma árabe é o mais falado na região. A origem da expressão Oriente Médio faz parte da visão eurocêntrica do mundo durante as Cruzadas. A maioria dos países do Oriente Médio tem a economia baseada na extração do petróleo. Sua produção está concentrada principalmente no Golfo Pérsico. E até o final da década de 1950, a exploração e transporte eram controlados por 7 empresas multinacionais, conhecidas como 7 Irmãs. Após a criação da OPEP, o poder das 7 Irmãs foi limitado e o controle da exploração e do refino do produto passou a ser responsabilidade dos países produtores. Além do petróleo, o Oriente Médio conta com outros tipos de atividades econômicas, como agricultura, pecuária, atividade industrial e o turismo. A Ásia Setentrional é a mais extensa região do continente asiático. É composta apenas pela Federação Russa, que é um país euroasiático, sendo a maior parte localizada na Ásia. A população da Rússia era estimada em 143,9 milhões de habitantes em 2017. O idioma oficial é o russo, mas outras línguas são faladas, havendo grande diversidade cultural e étnica. A população urbana corresponde a 74% do total. Na Rússia asiática, a maior cidade é Novosibirsk. Com uma das maiores agriculturas do mundo, a Rússia destaca-se na produção de trigo, milho, centeio, beterraba, aveia, entre outros. A Ásia Central está localizada entre o Oriente Médio e a Ásia Setentrional. É constituída por 5 países que ocupam uma área territorial de 3,9 milhões de quilômetros quadrados e abrigavam cerca de 70 milhões de habitantes em 2017. A cidade mais populosa
é o Uzbequistão, com pouco mais de 30 milhões de habitantes. A Ásia Central é uma espécie de encruzilhada de povos e civilizações. Os primeiros foram os persas, depois os turcos otomanos. Esses povos contribuíram para as bases linguísticas e religiosas da região. A Ásia Central apresenta uma relativa homogeneidade religiosa, com o predomínio do islamismo. Grande parte da população vive no campo e pratica agricultura familiar, e tem menos acesso a hospitais, resultando em taxas de mortalidade infantil elevadas e baixa expectativa de vida. O Extremo Oriente é constituído por 6 países, ocupa uma área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, e em 2017 abrigava mais de 1,6 bilhões de habitantes. A China é o país mais populoso, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes. A Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan são denominados tigres asiáticos, em razão do rápido crescimento econômico alcançado nos últimos 50 anos. Taiwan tem uma situação geopolítica indefinida. O país atua no contexto mundial como nação independente, porém é qualificado pela China como província rebelde. Esse impasse começou em 1949, quando o socialismo foi implantado na China e os chineses, contrário ao novo sistema, refugiaram-se na ilha de Taiwan e implantaram um governo republicano e capitalista. Hong Kong era colônia do Reino Unido e foi devolvida à China em 1997. É considerada pelo governo chinês região administrativa especial, pelo simples fato da China ser socialista e Hong Kong capitalista. Pelos acordos assinados em 1997, Hong Kong tem de se adaptar aos regimes políticos e econômicos chineses em 50 anos. Nos últimos anos, ocorreram manifestações por democracia e contra o controle chinês. Em 2017, com a proximidade das eleições, esses protestos ganharam ainda mais força, mas o autoritarismo ainda tem sido marcante na região.